Chegamos no último dia, dessa campanha, último culto da série Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Foi o tema dessa campanha. 7 semanas nós estivemos aqui falando sobre esse tema, sobre essa passagem, que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 13. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia, nós vamos estar lendo. Mas vamos ler a partir do 11, que nos diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Esse foi o tema escolhido para essa campanha. Na verdade, esse capítulo 29 nos fala de uma carta que Jeremias escreve aos exilados, aos judeus que tinham sido levados cativos para a Babilônia, e num período de 1 ou 2 anos depois, lá no território da Babilônia, em terras estranhas, havia um desejo ardente no coração daquele povo, em que, como aconteceu muitas vezes na história de Israel, sempre quando vinha o mal sobre eles, eles clamavam ao Senhor, e o Senhor prontamente enviava socorro. Só que dessa vez foi diferente. Profetas se levantaram, profetizando a restauração do povo. E como essa restauração estava demorando para chegar, Jeremias então escreve uma carta, pede para Baruque, o seu escrevente, escrever uma carta e enviar aos irmãos lá da Babilônia. Jeremias estava em Jerusalém ainda, e ele diz que essa carta deveria ser dirigida para os anciãos, para os sacerdotes, para os príncipes dos povos, ou príncipe de cada tribo. E essa carta continha um relato de que esse cativeiro seria algo diferente. Seria 70 anos de cativeiro. Os que antecederam aqui explicaram, obviamente, trouxeram um contexto semelhante a esse que eu estou fazendo hoje. Eu estava vendo a pregação do pastor Nilton, revendo, eu estava aqui no dia, e depois eu estava revendo a pregação do pastor Nilton. Ele fez algumas colocações sobre um povo que por muito tempo viveu dividido e viveu em desobediência a Deus. E Deus prontamente, Deus estendia as suas mãos para um povo que tinha um coração de dura serviço. Um coração dividido entre servir a Deus e servir outros deuses. E esse castigo que Deus propriamente diz que o povo sofreria, não seria um castigo para punição, mas, como aqui já dito, era um castigo em que o povo estaria sendo restaurado. Seria um aprendizado, seria algo pedagógico. E contextualizando isso, muitas vezes quando nós nos vemos em aperto, em dificuldade, em adversidade na nossa vida, automaticamente nós nos voltamos a pensar
que deve ser alguma coisa que nós fizemos de errado, algo que nós fizemos que está causando toda aquela adversidade ou aquele momento difícil que nós estamos passando. E às vezes não é isso. Às vezes é um momento necessário, um deserto necessário, que muitas vezes nós precisamos passar para que Deus possa nos ensinar alguma coisa. E esse cativeiro, então Deus, Ele, através do profeta Jeremias, Ele disse que seria de 70 anos. Mas como nós lemos no versículo 11, os pensamentos que Deus tinha sobre o povo não eram um pensamento de mal. Deus não estava fazendo aquilo ou permitindo aquilo simplesmente para castigar o povo, porque Deus não castiga ninguém. Se você tem esse pensamento ou essa convicção que Deus castiga, hoje é o dia que você pode rever algumas coisas sobre isso. Deus não castiga. O que existe são consequências dos erros que nós cometemos, mas Deus está prontamente para estender as suas mãos sempre que nós necessitarmos, sempre que nós precisarmos. Mas existia, juntamente com essa carta, porque ler uma carta, alguém que esperava um socorro imediato e dizer: olha, vocês devem ficar calmos, não se desesperar, isso vai demorar. Então é melhor vocês acostumarem com a ideia que vocês vão ficar muito tempo cativo aqui nesse lugar. Mas seria um cativeiro em que Deus estaria sempre presente com eles. Por isso Deus falou para eles: olha, casem, se deem em casamento, construam casas, orem pelo lugar onde vocês estiverem, porque o reino da Babilônia era grande e eles foram divididos em muitas cidades. Então, aonde vocês estiverem, orem pela paz do lugar onde vocês estiverem, para que vocês, durante esses 70 anos, vocês tenham paz também. Mas Deus também enviou uma promessa. E a promessa de Deus, e sempre a promessa de Deus que vem sobre nossa vida, ela tem um propósito. Por isso o tempo é necessário. A promessa está associada ao tempo, porque dentro do tempo, enquanto não chega a promessa, esse período de tempo é onde Deus trabalha. É o propósito de Deus em trabalhar em nossas vidas. Então Deus mandou dizer ao povo, através da carta que Jeremias escreve, dizendo que após esse período, Deus visitaria. Deus estaria ali, prontamente, para aquele povo, e aquele povo poderia clamar a Ele, e que Ele ouviria. Seria um tempo necessário, que eles iriam ter que passar. E assim aconteceu, 70 anos se passaram, e nós vamos ver isso no capítulo 9 do profeta Daniel. Daniel, já um dos cativos que tinha sido levado também. Daniel ainda era jovem, e depois de 70 anos nós vemos Daniel lendo o livro do profeta Jeremias. O profeta Daniel lendo os escritos de Jeremias, e ele lê essa parte aqui, que diz que o povo iria permanecer 70 anos, e ele entende que o tempo tinha sido já completado. Ele então começa a orar ao Senhor, e prontamente Deus estende os seus ouvidos para ouvir Daniel. Em pouco tempo o povo estava sendo liberto do cativeiro, que durou 70 anos. E a promessa de Deus seria essa, que Ele traria restauração. Um povo que andou por muito tempo com seu coração dividido. Deus tem a promessa
de trazer restauração. E nós vamos encontrar no livro do profeta Jeremias. Hoje mesmo eu estava lendo algumas coisas sobre os profetas, e eu encontrei que o profeta Jeremias é aquele que confronta o pecado do povo. Muitos outros profetas falaram de restauração, falaram da salvação, como o profeta Isaías falou sobre a salvação que viria através do nosso Senhor. Mas Jeremias, ele declara o pecado do coração do povo. O profeta foi levantado por Deus para declarar o pecado que havia no coração do povo. Pecado que às vezes nem mesmo o povo sabia. E quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, nós passamos a conhecer e saber quem nós somos e o quanto nós precisamos da salvação de Deus em nossas vidas. Porque a salvação não é apenas nós levantarmos a mão e aceitarmos Jesus como o único salvador das nossas vidas, mas é entender que a salvação, ela é integral. Deus nos salva de todas as formas e de todas as maneiras. Ser salvo por Deus não é apenas ser salvos de uma enfermidade, de um mal que está sobre nós, mas a salvação, ela tem todos os sentidos necessários para nos resgatar, nos restaurar por completo, desde a física, emocional e espiritual. Era uma restauração que aquele povo necessitava. E a declaração do profeta Jeremias foi justamente, e os irmãos podem lembrar alguns textos já lidos através do profeta, como diz assim: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Foi Jeremias que escreveu essa frase. Por que era enganoso o coração do homem? Porque o homem muitas vezes se apresenta como alguém que acha que é conhecedor de todas as coisas. Mas diante da palavra de Deus, tudo é visível e tudo é patente. Tudo fica às claras. O coração do homem, nem mesmo o homem conhece. Mas Deus, Ele esquadrinha o coração. Ele sabe toda a imaginação que há dentro de nós. Antes que nós pudéssemos pensar algo, Deus já saberia. E Deus falava dessa restauração, de dar um coração novo, de transformar o coração daquele povo, que até então era um coração que amava o Senhor, mas se deixava levar por outros deuses. Era um coração dividido. E é por isso que na carta que Jeremias escreve, ele impõe uma condição de Deus ser achado. A condição é: olha, vocês me buscarão, vocês irão me buscar, vocês irão procurar, e vocês vão achar, vocês vão me buscar. Mas a condição é: você não pode buscar a Deus simplesmente como vocês estavam fazendo. Porque o sistema religioso na antiga Israel, na Israel antes do exílio, funcionava perfeitamente bem. O sistema religioso era que o povo pecasse, levava um sacrifício, o sacerdote recebia aquele sacrifício, orava ao Senhor, e o povo ia para casa. E passado um tempo ele voltava a pecar e voltava a levar novamente o sacrifício e pedir perdão. E o sacerdote então, isso era o ritual religioso que o povo fazia. Mas junto com isso, o povo também vivia uma vida de pecado, de iniquidade, de injustiça. Porque Deus, Ele não é um Deus simplesmente religioso. Deus não é religioso. Deus não é político.
Mas Deus, Ele nos conhece de forma integral. Deus não é um Deus simplesmente que nós nos encontramos socialmente nos cultos de domingo, nas quintas-feiras. Deus é o Deus que está com você quando você deita, quando você levanta, quando você vai ao trabalho, quando você vai na escola. Deus está do seu lado. Em todo tempo Deus está com você. E era isso que Deus queria que o povo entendesse, que adorar a Deus não era simplesmente de forma parcial, onde uma parte de mim se entrega a Deus, a outra eu vivo do jeito que eu quero, fazendo o que eu quero, da maneira que eu quero, e depois eu acerto com Ele. Então esse era o culto, o qual Deus não estava mais feliz. E alguma coisa precisava ser feito para que as pessoas mudassem, para que eles vissem, olhassem, conhecessem, fossem confrontados, se conhecessem, olhando para si mesmo. E foi dessa forma que o profeta escreve essa carta dizendo: olha, quando vocês buscar ao Senhor de todo o seu coração, não seria mais uma forma parcial de buscar. Dia de domingo, dia de culto, então eu estou lá. Então, mas eu vou no culto, mas segunda não tem nada na igreja. Então não tem nada na igreja, não tem nada com Deus. Na terça, na quarta também não tem nada na igreja, eu não tenho nada com Deus. Na quinta tem, quinta agora eu tenho que ir no culto. Não, nós devemos aprender e entender que o Deus que nós adoramos, que o Deus que está aqui nessa noite, o Deus que nós estamos aqui falando, é um Deus que está todos os dias conosco, em todos os momentos. Não importa o que você esteja fazendo, Deus está com você. Buscar a Deus de todo o coração não é simplesmente buscar a Deus de forma parcial, mas é ter um coração inteiro. E ter um coração inteiro é não ter um coração dividido. Eu não divido a minha vida, o meu coração, o que eu tenho de mais precioso, eu não posso dividir com alguma coisa que ocupe o lugar de Deus na minha vida. Mas qual que é o lugar de Deus na minha vida? O lugar de Deus na minha vida é no meu coração. Mas em que parte? Todo o coração. Aí sim. Mas eu tenho o Senhor no meu coração, eu tenho o time que eu torço no meu coração, eu tenho a minha família, eu tenho meus hobbies, eu tenho muita coisa, está tudo dentro do meu coração. E tudo ali ocupa o lugar que pertence somente a Deus, porque Deus, Ele não se divide. Deus, Ele é um todo. O homem, cientificamente, ele pode ser dividido, né? Eu não sei se... Mas a teologia diz que o homem ele é dividido de forma tripla, né? Tricotômico, que nós falamos, né? Que é corpo, alma e espírito. Às vezes nós pensamos que Deus quer ficar só com a parte espiritual, né? E o corpo? Não, o corpo é nosso, a gente faz o que quer. Não, não é assim. Deus é Senhor do seu corpo, da sua alma e também do seu espírito. Amém? Então essa forma inteira de servir a Deus, nos nossos dias de hoje não são diferentes. Quando na busca por Deus, muitas vezes nós precisamos rever as nossas motivações. O que nos leva a buscá-lo? Porque buscar a Deus, nós devemos fazer sempre, viver essa inteireza.
viver a nossa vida motivada pelo amor de Deus. É o que acontece em nossa vida nos dias de hoje? Muitas vezes não. Se está tudo bem conosco, se não falta nada, se a minha despensa está tranquila, se eu estou bem de saúde, se eu consigo correr 10 quilômetros em 40 minutos, opa, está bem de saúde. Está tudo bem com a sua família? Será que esse seria um momento certo, ou um momento correto, ou a motivação que você teria de buscar a Deus? Deveria, mas muitas vezes não é. Muitas vezes nós pensamos em buscar a Deus quando a situação está realmente difícil para nós. Quando os médicos dizem assim, olha, não tem mais jeito. E às vezes os médicos, mesmo eles não crendo, eles falam, olha, se você tem religião, então creia nela, só Deus mesmo. Nós já ouvimos testemunho aqui, de pessoas que falaram assim, olha, é só Deus mesmo. Agora todos os recursos não existe mais recurso nenhum, só Deus. Porque na verdade Deus está desde o começo. É que nós invertemos às vezes as coisas, né? Deus está desde o começo. Está desde o princípio, está desde o comecinho lá, a pessoa ficou doente. Daí a pessoa, ela vai no médico, daí depois que o médico dá o diagnóstico, daí ela fala, ai meu Deus, agora eu vou buscar Deus. Mas saiba que Deus, Ele está preocupado com você desde o início. Se você buscar Ele no começo, bem no comecinho, senti uma dor de cabeça aqui, eu não sei o que é. Senhor, o que pode ser? Pode ser justamente isso que o médico vai dizer lá na frente para você. Mas o que importa é que você buscou o Senhor. E Deus, Ele vai estar nesse processo com você, do começo até chegar no final. Não importa o que vai acontecer no final. Nós temos testemunhos maravilhosos aqui. Inclusive a semana passada eu falei que eu estou para dar um testemunho aqui, só vamos ter algumas confirmações, né, a partir de amanhã. E daí eu quero passar para os irmãos algo tremendo, algo surpreendente, né? Mas estava desde o começo, Deus falando, olha, eu estou com você. Porque cada um de nós temos o nosso deserto para atravessar. Talvez o deserto que eu atravesso seja diferente do seu deserto. Mas se você estiver olhando para a mesma direção que eu estou olhando, ou se eu estiver olhando para a mesma direção que você está olhando, lá na frente nós vamos se encontrar. E nós vamos perceber que, mesmo andando em desertos diferentes, o Senhor sempre esteve conosco e vai nos guiar e vai nos conduzir até chegarmos no destino que nós almejamos. Então a nossa preocupação, ela tem a ver com a situação que nós vivemos. A nossa preocupação deveria nos motivar a buscar o Senhor em todo o tempo. Quando Deus for total em nossa vida, quando Deus for ocupar todo o espaço que há em nós, quando o nosso coração realmente for 100% de Jesus, daí nós vamos entender que em todo tempo nós devemos buscá-lo. Você não vai ter mais espaço para buscar outra coisa a não ser o Senhor. O que nós precisamos lembrar sempre é que não é a nossa postura que vai atrair Deus. Muitas vezes nós temos uma postura diante das pessoas, e às vezes nós chegamos até a nos convencer que nós, pela nossa postura, Deus nos ouve.
Quem já pensou assim? Pela postura, pela forma, pela oração forte. Quem acredita em oração forte que alguém pode fazer? Existe sim um Deus forte que ouve a oração dos fracos. Não existe oração forte que faz Deus ouvir. Deus ouve as orações. Seja fraca, seja forte, Deus ouve. Mas muitas vezes, por causa da nossa postura, nós achamos que Deus, Ele tem que responder às nossas orações. Por causa da nossa forma de buscá-lo. Tem algumas pessoas que acreditam que o lugar faz diferença. Lá naquele lugar, lá a gente ora, o fogo desce, né? Já ouviu muito dessa coisa, né? Tem lugar que você olha na sua mão, está brilhando. É o lugar. Jesus falou para a samaritana: olha, não é lugar. Deus não procura adoradores em lugares. Deus não procura adoradores através da postura que a pessoa tem, do status que a pessoa tem, do lugar onde ela está. Nós achamos Deus quando nós entendemos que há um Deus grande e que há uma condição de tocar no coração de Deus, ou de mover o agir de Deus em nosso favor. É quando e essa é a condição, é quando eu entendo que o meu coração tem que ser inteiro. Mas se isso não bastasse, nós precisamos aprender a ser humilde. Nós aprendemos aqui, esses dias, ministração do pastor Gilmar. Você que não ouviu, você pode acessar lá o YouTube, você vai ver que tem uma pregação lá falando sobre humildade. Todo aquele que se exalta, ele é humilhado. Mas todo aquele que se humilha, ele é exaltado por Deus. Então, uma das condições de nós buscarmos o Senhor, e nos dias de hoje, o que mais nós devemos fazer é justamente isso, buscar o Senhor. No livro do profeta Isaías está escrito assim: olha, buscai ao Senhor enquanto Ele se permite, enquanto Ele se deixa, Ele se permite ser achado, porque esse é o tempo. Israel encontrou o seu tempo, quando completou 70 anos de cativeiro. Daniel começa a orar ao Senhor, e as coisas começam a ser conduzidas, até chegar em Neemias, até chegar no coração do rei persa, o qual entendeu que tinha chegado o tempo e que o povo deveria ser liberto. Mas tudo isso foi um processo, foi um mover de Deus, porque tinha se cumprido o tempo, porque as promessas de Deus estão associadas ao tempo, e o tempo está associado ao propósito de Deus a agir na sua vida, a fazer aquilo que Ele precisa fazer. Aquele povo precisava aprender que existe um único Deus só. E por muitas vezes Deus quis e tentou mostrar isso para o povo, e o povo não atentou, porque tinha um coração dividido, um coração de dura serviço. Hoje eu sirvo a Deus, amanhã qualquer outro Deus que aparecia lá mudava de rei, o rei estabelecia um decreto, colocava um outro Deus, um outro Baal, e o povo se voltava para aquele Deus. E nós vamos ver que o profeta Jeremias, ele declara isso em todo o seu livro. Em todo o seu livro, o profeta, ele declara isso. Não somente o pecado
o pecado religioso, mas também o pecado social. Algo que o povo não fazia. O povo entendia que bastava servir no templo, e que isso bastava. Era o culto que Deus quer. O livro do profeta Isaías, eu acho que Isaías 59 vai dizer que o povo, além de jejuar, além de fazer os sacrifícios contínuos, de guardar os dias em que a lei pedia, eles achavam que estavam cultuando a Deus e que Deus estava se agradando. E de repente Deus fala: olha, vocês fazem todas essas coisas, mas vocês deixam de olhar para o órfão, deixam de olhar para a viúva, deixam de olhar para o estrangeiro, deixam de olhar para o órfão, para o necessitado, para o pobre. Vocês não olham. Vocês acham que eu realmente me agrada sacrifício de animais? Vocês acham mesmo que isso me agrada? O que me faz, o que me agrada, se não que vocês visitem o órfão e a viúva, que vocês tenham um coração semelhante ao meu, um coração inteiro, mas semelhante ao meu, que se volte, que olhe para o seu semelhante, que olhe para ele, e que veja que todo o bem que você puder fazer para ele, você precisa fazer. Essa é a justiça do reino. Olhar o semelhante como você mesmo, como a você mesmo. Uma das coisas que nós percebemos o quanto nós estamos distante das coisas que estão no coração de Deus. No reino de Deus tudo funciona de forma diferente do que o reino desse mundo. Tudo. A justiça social funciona diferente. A justiça econômica funciona de forma diferente. A justiça religiosa também. Se nós perguntarmos, e eu conversava hoje em casa com a Nádia, né, com a minha esposa, e a minha mãe estava lá. Daí a minha mãe, todos já sabem aqui, mas tem alguns aqui que são novos aqui. Minha mãe tem 98 anos. Então foi uma pessoa muito religiosa, e muita coisa nela é difícil a gente tentar tirar ou trabalhar de forma diferente. Então ela pegou e falando assim, que teve um dia, ela estava cultuando a Deus lá na igreja do meu irmão, e entrou uns assaltantes, e levou a aliança de todo mundo que tinha aliança, levou dinheiro, levou tudo, né? E daí ela pegou e falou assim, eu lembro desse episódio. Eu falei, nossa mãe, aconteceu isso, eu lembro. Ela pegou e falou, então, mas quem levou, morreu. Eu falei, morreu, mas todo mundo morre, né? Da minha esposa falando assim, então, mas morreu porque era um bandido, né? Andava no caminho errado, logicamente. Não. Mexeu nas coisas santas, morre, né? Então, é uma forma de pensarmos que existe, para tudo existe uma punição, que Deus pune, que Deus castiga, que Deus pesa a mão. Gente, não pense assim. O mundo pensa dessa forma. Mas os filhos de Deus, eles precisam conhecer o Pai que serve. Nós precisamos conhecer o coração de Deus. Entender que o coração de Deus, ele é amor. Ele é a justiça, mas ele é amor. Ele é misericórdia. E nós devemos estar associado a essas virtudes que Deus expressa através de nós. É a bondade de Deus. É isso, não adianta nós olharmos para o juízo de Deus como muitos fazem. Para Israel, precisou ser visto dessa forma. Um Deus que julga, um Deus que faz justiça. Mas o reino de Deus hoje mostra que a justiça de Deus
você deve orar pelo seu inimigo. Você deve orar para aquelas pessoas que falam mal de você. Se uma pessoa tira algo de você, você não precisa ir atrás e falar: devolve o que você pegou meu, ou eu vou fazer um BO contra você porque você tirou o que é meu. Se alguém te pede a capa, dê a ele também a túnica. Se alguém te convida para andar uma milha, te obriga a andar uma milha, você ande 2 com ela. Essa é a justiça do reino de Deus. Muitas vezes nós achamos e associamos, que nós fazermos algo em prol do outro é um ato de bondade. Exemplo: se você fizer uma partilha, se você ajudar alguém, tudo que você faz que envolve bens materiais pode ser contado. Tudo é contado. Mas a motivação que leva a você fazer, não. Uma oferta que você traz aqui pode ser contada, mas a generosidade não conta. Essa é a economia do reino de Deus, funciona tudo ao contrário. E nós precisamos aprender a viver esse reino de Deus, que está em nós, que está entre nós. E viver o reino de Deus é entender que hoje nós precisamos buscar a Deus, honrar a Deus com os lábios, mas ter o coração distante dele. Foi isso que o profeta Isaías profetizou, foi isso que Jesus lembrou. Essa é uma geração que me honra com os lábios, se declara amor por mim pelos lábios, mas o coração está distante, um coração que não me conhece. Para nós fecharmos aqui, e eu já estou terminando, eu convido você a ler comigo Lucas capítulo 18. Lucas 18. No capítulo 9. Amém? Aqui fala de 2 homens que chegaram diante de Deus. Vamos colocar 2 adoradores, 2 homens que conheciam a Deus. E diz assim: e disse também esta parábola aos que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um homem era um fariseu e o outro era um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como um desses demais homens, que roubam, são injustos, são adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Sou um homem bom. Versículo 13: o publicano, porém, estando de pé, ao longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém?
Nós só conheceremos a Deus se nós entendermos que o caminho para o conhecer de Deus é através da humildade. É conhecer a Deus nas pequenas coisas. É conhecer a Deus não apenas com os lábios, mas de coração. E quando a gente fala de coração, nós falamos de vida. Vida, e é vida plena. Chegamos no tempo em que nós devemos buscar a Deus, e buscar a Deus de todo o nosso coração. Chegamos ao término dessa campanha crendo que todos aqueles que buscaram a Deus foram encontrados por eles. Não será diferente, nem com você, nem comigo. Mas busque a Deus com um coração sincero e inteiro. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Deus abençoe a todos. Amém?